Bom dia. Com muito tremor e temor que eu estou aqui, diante de vocês que são tão gabaritados aqui na igreja. Mas eu aceitei o convite do pastor Carlos de falar sobre esse tema e confesso que foi bastante desafiador para mim. Essa aqui é a minha família, acho que todos conhecem, né? E vocês devem estar se perguntando o que ela está fazendo aqui. Já é do 60 mais, né? Mas eu sou credenciada pelo Luciano, que já tem. Então, como acompanhante dele, eu já tenho o meu, vamos dizer assim, o green card para estar aqui com vocês. E, bom, o fio condutor, né, dessas aulas que a gente está tendo, Wagner veio semana passada falar sobre Moisés. E o fio condutor é: a nossa fé começou simples em Jesus, sendo o nosso Senhor e Salvador. Hoje é tempo de amadurecê-la através da ação do Espírito Santo, pela sua palavra, por testemunhos de vidas que aprenderam com Deus. Eles tiveram os seus altos e baixos, mas pela fé foram considerados vencedores. Somos nós, né? A nossa fé começou em Jesus e agora ela está em processo de amadurecimento, alguns mais, alguns menos, alguns altos e baixos da vida vão levando a gente rumo ao alvo, né? E o nosso personagem hoje é essa jovem senhora aqui, a Sara, né? Que está lá na lista dos heróis da fé, que são os escolhidos a serem trabalhados aqui aos domingos, né? Já foi Moisés, agora é Sara. Domingo que vem, Abraão. E depois, Jacó, né? E Hebreus 11:11 diz que pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, ela pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E eu pensei um fio condutor, um norte aí para minha aula, né? Então eu vou começar falando para vocês o que a Bíblia lá em Gênesis relata sobre Sara, fazer um breve passeio sobre isso, e depois falar um pouco sobre os altos e baixos da fé, e a fé e as nossas escolhas, né? Sara fez algumas escolhas aí que trouxeram consequências para a vida dela e para a humanidade também, né? E uma conclusão. Mas eu queria começar perguntando para vocês o que nós já sabemos, assim, de cabeça, sem colar na Bíblia, sobre Sara. Oi? Esposa de Abraão. Mais alto. Estéril, linda mulher, era muito linda. Ela riu 2 vezes. Aham. Isso. Vacilou na fé, ofereceu a escrava, isso mesmo. E eu tenho umas curiosidades também sobre a vida de Sara, e eu vou fazer um quiz com vocês. Acho que todo mundo deve ter encontrado aí próximo ou na sua mesa aqui um papelzinho. São 8 informações e 3 respostas, A, B, C. Se alguém não tem, tem aqui na frente, sobrando. E depois também, né, já que a gente está numa sala sênior, né, tem que ter bingo, né? Com prêmio, né? Então tem aqui umas balinhas Belly só hoje, tá bom? Não gruda no dente, é gostosa, é macia. Então, eu vou pôr lá atrás no café depois, tá bom? Posso começar? Então vai. São curiosidades, assim, só para a gente entrar um pouco na vida de Sara, a gente está um pouco mais ambientado com ela, né? Então, assim, qual que era a idade de Sarai, que era o nome dela antes, quando saiu com Abraão de Ur dos Caldeus? 20, 30 ou 40? 3, 2, 1. Tem que escolher rapidinho. A, B ou C? B.
Ó, vai ganhar balinha quem acertar 5, não precisa ser nota máxima. Próxima pergunta. Qual era a idade dos dois, né, Sara e Abraão, quando chegaram em Canaã? Porque eles saíram de Ur de Caldeus, viajaram 1000 quilômetros e a terra prometida era Canaã. Qual era a idade que eles, quando chegaram lá? A, B ou C? 3, 2, 1. Muito bem, C. Isso aí. Próxima. Qual era a idade de Sarai quando Ismael nasceu? Então, ela saiu com 30 de Ur dos Caldeus. E aí, quantos anos ela tinha quando o filho da serva dela com Abraão nasceu? 3, 2, 1. Votaram? B. 76. Bom, essa é fácil, já deram um spoiler, 1 ponto para todo mundo agora já. O que Agar, mãe de Ismael, era de Sarai? Serva. Beleza, ótimo. E Deus, em um certo momento aí da história, ele renova a aliança e muda o nome de Sarai para Sara. Mas o que significava ou significa Sarai? Formosa, amada ou princesa? 3, 2, 1. Ela era muito formosa, muito amada, mas Sarai significava princesa. Mas aí ele mudou o nome dela para Sara. E o que significa Sara? Abençoada, mãe de nações ou princesa? 3, 2, 1. Ela foi abençoada, foi mãe de nações, mas ela continuou chamando princesa. Só que... pegadinha. Sarai é minha princesa. É assim, no ambiente íntimo dela. Agora o Sara é princesa das nações. Então, mãe das nações, né? Mas continua sendo princesa. O meu volume natural, não. Agora sim, né? Mas 7. Qual era a idade de Sara e Abraão quando o filho deles nasceu, Isaque? A, B ou C? Pode ser 1 ano a mais também. Mas... A, B ou C? Muito bem. E a última pergunta. O que significa o nome Isaque? KKK? Ele ri? Ou quem ri por último ri melhor? A, B ou C? B, né? Mas olha só, quem escolheu KKK é meio certo. Porque o nome Isaac é muito interessante. Eu aprendi isso agora, preparando essa aula. Ele na verdade, no original eu não sei falar, mas é como se fosse shtak, shtak, shtak. E é o kkkk da cultura de lá. Então, assim, e foi assim uma ironia de Deus, né? Porque, né, a Celeste já tinha falado que Sara riu, Abraão riu, né? E no fim, agora, cada vez que chama Isaac, tá dando uma risadinha aí, né? Como se fosse kkkk, né? Então assim, ó, depois eu vou levar o prêmio lá pro café e quem acertou 5, não, todo mundo pode pegar a balinha, tem prêmio de consolação. Mas o que a Bíblia, ainda está alto aí, que teria que abaixar a caixa aí, porque meu volume natural. Então, assim, rapidamente vamos começar lá em Gênesis 11, eu não vou entrar nos detalhes da história de Abraão, que vai ter especialista sobre ele semana que vem, né? Mas a história de Sara e Isaac, Sara e Abraão, está muito alto aí?
Acho que ele não aguenta mais a minha voz, é isso. Por favor. Vamos seguir. Então, assim, ó, a história de Sara, ela é mencionada a primeira vez lá em Gênesis 11, e diz: certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, e se mudou de Ur dos Caldeus e partiram em direção à terra de Canaã. Mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Então, são coisas que a gente lê na Bíblia, mas eu nunca tinha me atentado. Pode? Me atentado muito a isso, né? Mas o chamado de. Não, tranquilo. O chamado de Abrão não aconteceu quando ele estava morando em Ur dos Caldeus, mas em Harã, né? Mas a saída deles foi com o pai dele, e eles viajaram então até Harã. Era para ir para Canaã, mas eles pararam em Harã. Motivos? Não sei, não cheguei a pesquisar isso daí. Se alguém quiser, sabe, pode complementar aí. Mas uma comparação a ser feita, né? Por exemplo, Ur dos Caldeus era a cidade mais desenvolvida, mais próspera da época, e eles saíram para um destino praticamente desconhecido, né? Como se estivesse saindo de Dubai ou Tóquio ou de Nova York e fosse para uma cidade, uma vila no deserto, né? Enfim, então, lá em Gênesis 12, ele tem o chamado, então, de Deus, né, Abrão, que fala para ele deixar a sua terra natal, seus parentes, sua família, e ir, então, à terra que ele mostraria. Né? Ele farei de você uma grande nação, abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eis nós aqui, somos abençoados por meio de Abraão também, né? Então, esse aqui é o mapa da viagem dele, né? Começou aqui à esquerda, em Ur, aí subiu, pararam em Harã, bem lá no ponto mais alto, e depois desceram para Canaã. Por que Egito ali, né? Essa ida para Egito e volta para Canaã é porque está lá na história deles, né, que por conta de uma fome que aconteceu na época. Foi esse episódio ali que ele ficou com medo de que o faraó o matasse, né, e pediu para a Sara, então, entrar com ele numa mentira, dizendo que ela era a irmã dele, e aí Deus evitou a tragédia ali do adultério e da Sara se casar com o faraó e tudo mais. E então Deus foi e com a sua poderosa mão, então, livrou eles disso lá. Então, isso para nós também é um exemplo de que às vezes a gente mete os pés pelas mãos, aí toma uma decisão errada e Deus, ele não nos abandona por causa disso. Voltam para Canaã, lá acontece a separação de Ló, depois acontece a guerra, onde Ló é levado em cativeiro e Abraão resgata. Isso são só coisas, as aventuras que eles vão vivendo ao longo, né? E Sara está lá, junto, vendo tudo isso, né? Então, assim, em Gênesis 15, Abraão fala assim, está demorando muito, eu acho que eu não vou realmente ter filho. Quem vacila um pouco na fé aí, eu não quero entrar nesse mérito aí, mas é Abraão, e achando que o herdeiro dele seria o servo dele, o filho do servo. Então, mas Deus também interveio aqui, e eu não vou ficar entrando muito nesse mérito, só estou fazendo um panorama geral. E quando ele sela, então, o pacto com Abraão e faz aquela a simbologia lá com os animais cortados no meio, né? E aí chegamos em Gênesis 16, quando Sara desanima na fé, vacila, ela olha, já se passaram 10 anos desde que
nós chegamos aqui e Deus fez essa promessa, então ela fica impaciente, vê que isso não acontece, vê ela ficando cada vez mais idosa e fala assim, não, acho que não vai acontecer. Então ela tem uma ideia, né? Então ela, como já foi falado, ela oferece a serva dela para Abrão e para que ele tenha então o filho com a serva, né? E aí, na Bíblia de estudo que eu estava consultando, tem um comentário de Calvino que diz que a fé de Abraão e Sara era deficiente, não em relação à promessa, mas em relação ao método pelo qual ela se cumpriria. Por quê? O comportamento de Sara, obviamente, estava errado, a promessa era, né, do filho de Abraão com ela, mas ela tinha precedentes e, entre aspas, era lícito o que ela estava fazendo, que existia ali o Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis da Mesopotâmia, e onde eles faziam esse tipo de prática, né? A esposa não podia dar filhos ao marido, então uma serva era então usada como barriga de aluguel, aspas. Né? Então, assim, uma solução humana que acabou criando problemas, né? Ela engravida, Agar cresce, né? Em cima de Sara, começa a desprezar Sarai, e Sarai, por outro lado, fica com ciúmes, fica irada, e vai lá reclamar com Abraão, e Abraão fala assim, imagino que ela deve ter falado um monte, e ele falou assim, então faz o que você achar melhor. E ela começa a maltratar a Agar, Agar se sente humilhada e foge para o deserto, e é nesse momento que aparece então o anjo do Senhor e fala para ela voltar, que Deus está vendo, está ouvindo, tanto que ela está aqui. Volte para sua senhora, sujeite-se à autoridade dela. Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor. Então, acontece ali, ela batiza o lugar também ali com o nome do poço lá. Deus que vive e me vê, e Ismael significa o Deus que ouve. Gênesis 17, então, acontece uma renovação da aliança. Então, Deus sela novamente essa promessa com Abraão, e agora ele muda o nome de Sarai para Sara, Abrão para Abraão, e é quando acontece ali a orientação de Deus sobre a circuncisão, que é a marca da aliança. Então, Abraão, ele é circunciso, Ismael também, e vai. No capítulo 18, então, aparecem 3 homens lá na tenda de Abraão, e então eles, mais uma vez, falam da promessa, dessa vez Sara está ouvindo, né? Então, um deles falou assim, voltarei a visitar você por essa época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa dentro da tenda, e Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo, né? Então, foi ali também um vacilar da fé, mas vamos ser empáticos com Sara, né? Quem que não riria numa situação dessas ou achar, né? Quantas vezes a gente também, em situações que a gente lê na Bíblia o que tem que fazer, a gente dá aquela risadinha e fala assim, meu, impossível, não vai dar para fazer isso, né? Ou isso nunca vai acontecer e tal, né? Então, é a mesma coisa com a gente, né? Então, passam-se mais alguns anos, agora já se passaram 25 anos, e Abraão, então, com os 100 anos, e Sara com os 90, ela deu, foi quando Isaac nasceu,
E Sara declarou: Deus me fez sorrir, todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E aí, então, essa piadinha, esse bom humor de Deus ali, né? Dando o nome de Isaac, né? E eu já tinha comentado antes, mas lá em Gênesis 17:17 foi quando Abraão riu de espanto, Sara, como acabamos de ler em Gênesis 18:12, e agora então Gênesis 21 é o riso não da incredulidade, mas o riso da alegria, né? Então, assim, e aí acontece também que Sara viu Ismael caçoando de Isaac, e aí então ela chegou assim bem querida, né, para Abraão e falou assim: livre-se da escrava e do filho dela. Olha, eu colocando o tom, né? Igual a gente coloca o tom, né, que a gente lê no WhatsApp, né? A pessoa está de boa escrevendo lá e a gente põe um tom pesado, né? Então, livre-se da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era o seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua dependência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é o seu filho. O meu marido é um descendente de Ismael. Os árabes, né, são descendentes. Então, e a última menção na narrativa, né, de Gênesis sobre a vida de Sara foi em Gênesis 23, quando ela morre. Quem sabe quantos anos ela tinha? Não vale colar. Mais de 100 ou menos de 100? 127 anos, né? É curioso que ela quase viu o casamento de Isaac. Quase. Foi um pouquinho antes que ela faleceu. E ainda algumas menções no Novo Testamento, né? Depois, toda essa experiência aí, Paulo usa para explicar, né, para o pessoal de Gálatas sobre as duas alianças, né, a aliança da lei e a aliança da liberdade, né, sendo a Sara representando a aliança da graça, da promessa, e Agar, a aliança da lei. E o registro, então, a gente não viu assim uma prova de fé de Sara, como a gente vê com Abraão, né, quando ele vai sacrificar Isaac, né? Mas Deus viu o coração de Sara sendo transformado com todo esse processo, tanto que está registrado ali, né, como já lemos antes e vai aparecer depois de novo, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, assim, esse tempo que demorou, certamente foi necessário para Sara, para ela trabalhar a fé, e assim Deus também trabalha a nossa fé, né? Quantas de nós aqui estamos orando anos por alguma coisa, estamos esperando alguma coisa acontecer, até mesmo na gente, né? Tem orações que eu faço por mim, eu falei assim, não é possível que isso não muda em mim, né? Então, assim, isso é um encorajamento para nós, né? Essas orações não respondidas, essas esperas que a gente tem, é Deus trabalhando o nosso coração também, né? Então, e aí também temos uma menção de Pedro, falando de Sara e usando Sara como modelo de conduta cristã para as mulheres, destacando a sua submissão ao marido. Então, era isso, assim, o panorama sobre a vida de Sara. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa que acha importante que eu não falei, ou me corrigir se eu falei alguma coisa errada também. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos adiante. Então, a gente viu na vida de Sara, né, que ela teve
muitos altos e baixos na fé, e colheu as consequências, né, de escolhas que ela fez. E como não se identificar com ela, né? Com a impaciência dela, com a incredulidade. Se a gente for olhar para trás, né? Todos nós vamos poder identificar alguma escolha que a gente fez que, por assim, nem conversei com o Senhor sobre isso, já fui decidindo, né? Ou então não se aconselhou e foi decidindo e depois acabou colhendo aí as consequências, né? E também como não ser gratos a Deus pela sua graça, paciência, fidelidade e bondade, que são imensuráveis. O seu amor e misericórdia com Sara e também com a gente, né? A paciência que ele tem nos nossos altos e baixos da fé, nas nossas gafes, nos nossos vacilos. De fato, nós somos, como Sara, vasos de barro na mão do oleiro. E ele nos ensina, através da história, de tantos vasos de barro do passado. Vasos de barro como Sara, que fez escolhas erradas, que tropeçou na fé. Ele não escondeu isso de nós. Deixou registrado para ensinar. Ensinar que precisamos vigiar, manter a nossa comunhão com Ele, a nossa fé alimentada, a nossa fé exercitada. Foi isso que o Wagner também enfatizou bastante domingo passado, né? Essa questão da gente exercitar a fé, né? E a vida de Sara nos ensina tanto sobre nós, e não só de Sara, né? A gente olha ali, vai ler Gênesis, Êxodo, vai ler depois Juízes, né, Josué e tudo mais, e a gente fala assim, não é possível, né, que esse povo é tão cabeça dura, mas a gente é igual. Somos os seres humanos, filhos de Adão, igual a eles. E, enfim, ele moldou e transformou a fé de Sara. E eu vou ter que repetir aqui esse versículo, porque é isso que está ali escrito em Hebreus. Ela está na lista dos heróis da fé. Como eu já falei, não teve uma prova assim registrada para a gente, mas a prova está aqui, né? Deus viu o coração dela. Então, assim, o que é a fé, conforme Hebreus 11, né? Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que buscam. Aí eu tirei ali eu coloquei o nome de Sara agora nesse texto aí, né? Porque no versículo 11 depois ele fala que o que é a fé, e no versículo 11 então ele declara que a fé de Sara era como essa. Então eu parafraseei aqui e coloquei: Sara teve certeza das coisas que se esperava e a convicção de fatos que não se via. Pela fé, ela obteve bom testemunho, a sua fé agradou a Deus. Sara se aproximou dele, creu que ele existe e que recompensa os que o buscam. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, esse é o nosso caso. Nós, um dia, a palavra de Deus chegou a nós. E nós a ouvimos, nós ouvimos e cremos em Cristo e na sua obra na cruz por nós, né? E agora, nós tivemos fé, nós ouvimos, nós cremos, mas a nossa fé, ela precisa crescer, né? E existem aqui os estágios da fé, né? A fé fraca, que vacilante, pequena, igual a de Sara, né? Igual a gente tem em vários momentos da nossa vida.
a fé que precisa ser desenvolvida. E, por fim, onde a gente precisa chegar é na fé madura e na fé forte, né? Tem várias passagens no Novo Testamento que retratam homens de respeito, né, que vacilaram na fé também. Quando Jesus fala assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Para quem ele falou isso? Ele falou isso para Pedro, né? Naquele momento em que Jesus andava sobre as águas, né? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas também e olhou para as ondas e afundou. Homens de pequena fé, para quem Jesus falou isso? Para os discípulos dele, né? Quando eles estavam lá preocupados com o que eles vão comer, o que eles vão vestir, agora que eles vão parar de fazer da fonte de renda deles e seguir Jesus, né? Então eles estavam ali preocupados e então Jesus advertiu-os da fé deles, que estava pequena. Paulo também fala para os romanos para que os fortes na fé acolham o que é fraco na fé, né? Então, assim, era uma situação ali que eles estavam discutindo o que podia comer, o que não podia comer, e isso nos... Né, mais um versículo que fala que a gente realmente pode estar fraco na fé, né? O fraco da fé muitas vezes depende de regras, práticas externas, né? Precisa obedecer e precisa praticar. E não, é o coração que faz a gente automaticamente praticar, né? Não um versículo na geladeira falando para você perdoar 70 vezes 7, né? E também Tiago fala que a fé ela pode ser uma fé que duvida, né? E quantas vezes nós aqui confiamos mais no mundo e nas nossas próprias capacidades do que em Deus? Quantas vezes a gente, ao longo da semana, não precisa ser decisões como a de Sara e tudo mais, mas decisões simples, mas que podem impactar a nossa vida, quantas vezes a gente nem para fazer uma oração, né? Então, assim, no caso da fé fraca, ela não significa que a gente não tenha fé, né? Não é ausência de fé, mas é uma fé ainda não firmada plenamente na confiança em Deus. É uma fé que precisa crescer e se desenvolver. E como que a gente vai alcançar isso? É todos os dias, constantemente, orando, buscando a palavra, buscando a comunhão do povo de Deus, né? Então a gente precisa, como crianças recém-nascidas, desejar o leite espiritual, que é a palavra, procurar, como Paulo diz lá para os Colossenses, procurar as coisas do alto e manter o pensamento nas coisas do alto, e como o salmista escreveu, para buscar a presença continuamente de Deus, né? Então é buscar a palavra constantemente, a Bíblia, a palavra falada através de alguma outra pessoa. E também a oração, como diz aqui Paulo em Filipenses, para a gente não viver preocupados com coisa alguma, em vez disso, orar, pedindo aquilo que precisam, agradecendo em tudo que ele faz. E também essa questão, como eu já falei antes, de buscar estar com outros santos, né? Quantas conversas que a gente tem assim, uma conversa rápida com alguém e essa pessoa fala uma coisa que toca tão forte no nosso coração, né? E às vezes a gente perde isso quando a gente vem para a igreja, vai embora rapidinho, não fica para uma conversinha, ou não tem essa comunhão com os outros irmãos. É sempre muito edificante. A gente aprende muito um com o outro. E eu tenho muitas experiências boas desse jeito. Às vezes eu até falo assim, é muita luz para as minhas trevas, mas vamos em frente. Bom, a segunda parte é a fé, que precisa estar sempre se desenvolvendo e crescendo, né? Nessa passagem aí de Lucas,
os discípulos pediram para Jesus, né? Aumenta a nossa fé. Jesus falou uma coisa para eles assim que dá vontade de dar risada, né? Igual Sara. O que Jesus falou? É o perdão de 70 vezes 7. Fala assim, quantas vezes a gente pensa assim, meu, impossível perdoar isso, né? Eu falo assim, não vai dar. E a outra é quando Paulo escreve para os Tessalonicenses que ele observa que a fé deles cresce cada vez mais. Seria tão bom, né, a gente escutar isso de alguém falar assim, poxa, eu vejo em você a tua fé crescendo cada vez mais, né? Não para a minha glória, mas para a glória de Deus, né? E Paulo observou isso nos Tessalonicenses. Será que as pessoas observam isso na gente? Né? Nos Colossenses ele falou assim, ó, aprofundem a fé, continuem eu vou ler o versículo. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a fé de vocês se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. O Wagner falou na semana passada sobre a fé que a gente tem no momento que a gente crê em Jesus, né? E ele falou sobre essa questão dela ser exercitada. Então a gente precisa aprofundar as nossas raízes em Cristo, né? Gastando o nosso tempo com Cristo. Em casa, na palavra, na oração e em todas as oportunidades que a gente pode ter, como coinonia, como discipulado e aqui na igreja, né? Tantas coisas. Vamos para o intervalo então e depois eu continuo com a fé madura. Então vamos lá. A gente já falou dos estágios da fé e o nosso alvo é a fé madura, né? Como diz aqui em Hebreus 10, 37, 39, pois em breve virá o que está para vir, não se atrasará. O meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Não, mas não somos como aqueles que se afastam, amém, para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, amém, cuja alma é preservada. Então, a fé madura, ela revela firmeza, perseverança, obediência. Ela permanece firme, mesmo quando não vê resultados imediatos, né? Então, é uma fé submissa à vontade de Deus. Ela fala a verdade, pede perdão, não se vinga, fala do evangelho, mesmo sabendo que do outro lado vem chacota, retaliação, palavras grosseiras, duras e por aí vai. A fé que ora, entrega e espera, muitas vezes esperando anos por uma resposta ou alguma movimentação. Enfim. Agora vamos falar um pouquinho das escolhas, né? Que a gente faz e a gente não, longe de nós, né, de condenarmos Sara pelas escolhas dela, né? Ela foi para o plano B, mas tirou nota abaixo de E. E ela estava com pressa, mas Deus não estava. Às vezes nós temos pressa, mas Deus não tem, né? Como a gente leu aqui aqui, né? Em breve virá aquele que está por vir, ele não se atrasará. Então Deus não se atrasa, é nós que temos pressa, né? E Deus não precisa da nossa pressa, né? Ele deseja a nossa confiança. E quando lemos sobre a triste decisão de Sara, ao entregar a sua serva para ser, de certa forma, uma barriga de aluguel, e os efeitos devastadores que uma fé enfraquecida pode produzir, somos nós mesmos confrontados, porque nós tomamos decisões assim. Afinal, quem nunca se precipitou em alguma decisão
e depois teve que lidar com as consequências, como, por exemplo, ter deixado um bom emprego por um supostamente melhor, mas na prática não foi melhor, né? O próprio Natanael falou sobre decisões na semana passada, e às vezes a gente recebe uma baita de uma proposta de mudar de país, mas por conta disso a gente vai enfraquecer na fé, porque não tem igreja, não tem o povo de Deus lá, e enfim. É um casamento difícil por conta de motivações emotivas, até mesmo a escolha de uma profissão ou de uma faculdade levada pela emoção ou levada pelo tá todo mundo fazendo isso, uma compra ou uma venda importante, uma decisão que nem nós agora sobre a aposentadoria, como vamos viver ainda o último terço da vida, né? Então decisões importantes que a gente precisa tomar e que precisam ser tomadas baseadas aí na... Oi? Nunca se sabe, né? Então, no caso de Sara, a promessa de Deus era clara, mas o tempo passou e o coração humano cansou de esperar e tentou e decidiu agir por conta própria. Sara, que havia caminhado ao lado de Abraão, e quantas vezes Deus renovou a promessa para Abraão, né? E as experiências que teve, né? Permitiu que a dúvida ocupasse o lugar da confiança. O coração dela oscilou entre o que Deus disse e o que os olhos dela estavam vendo. A espera não tratada pela esperança nas promessas de Deus, e isso vale para nós, a espera não tratada pela esperança nas promessas de Deus transforma-se em ansiedade. E tirar o foco do Senhor nos leva a criar atalhos, soluções humanas para promessas divinas. E a decisão de Sara revela não apenas impaciência, mas a tentativa de ajudar a Deus, né? E a cumprir o que ele já havia garantido. Embora culturalmente aceitável, como eu já falei, a decisão era contra o que Deus prometeu, e o resultado foi dor, rivalidade, humilhação, divisão dentro da própria casa, consequências que ecoariam não apenas na família, mas entre as nações inteiras, né? Mas é impressionante ver o amor e a bondade de Deus intervindo. Deus não abandona Sara, nem rejeita Agar. Interessante isso também. Agar não era do plano dele, mas ele não rejeitou e nem ignorou Ismael. Pelo contrário, abençoou. Ele vê, ouve, cuida, direciona. O Senhor permanece fiel mesmo quando somos infiéis. A espera nunca é desperdício quando vivida na presença de Deus. Ele não abandona as pessoas, mesmo quando as decisões humanas falham. Quando a gente casou, Luciano e eu, a gente não era cristão. A gente era ímpio, a gente não era convertido. E a gente decidiu, até domingo passado a gente estava conversando no almoço, né? A Letícia falou assim, a nossa filha falou assim: mãe, vocês eram um caso para nunca ter dado certo, né? Vocês são um milagre de Deus, né? Porque vocês são tão diferentes e vocês tomaram uma decisão assim tão rápida, né? Porque eu Santa Catarina, ele São Paulo, e a gente naquela época se correspondia por carta, por telefone e se via uma ou duas vezes por mês, né? E por mês. Tá, vocês vão acreditar em mim ou nele? Ai. Aí, deixa eu só contar. Só que assim, a gente namorou 2 anos. Quer falar? O ano que a gente decidiu casar, a gente se viu 2 vezes, em 1991. Depois de 91 a gente decidiu casar. Ah, tá bom. Tá, resumiu bastante. E só que aí, depois agora a gente olhando 30 anos depois a nossa história e tudo mais, a gente viu como assim, Deus nos trouxe para cá. E nós nos convertemos aqui. E coisa
bem improvável se a gente tivesse ficado dentro dos nossos contextos, né? Então, assim, Deus vai usando as nossas decisões malucas também para fazer os milagres dele, né? E a mesma coisa, assim, aconteceu também na história, outros exemplos na Bíblia, né, de decisões humanas que foram bem complicadas, né? Semana passada, o Wagner já falou de Moisés, quando ele bateu na rocha. A palavra também fala sobre Davi e Batseba, né, que Deus perdoa, restaura e mantém a sua aliança, apesar do que eles fizeram. Pedro, né, que negou Jesus, mas Jesus restaurou quando ele estava, né, antes de ser crucificado, depois, quando ele ressuscitou, ele restaurou Pedro. Então, esse é o amor de Deus por nós. E ele também restaura a gente, as nossas decisões. E agora, sim, um parênteses, assim, às vezes a gente está vendo algum irmão indo para um caminho bem errado, né? E a gente fala assim, eu não vou me intrometer na vida desse irmão, né? Mas às vezes Deus vai usar a gente para restaurar a vida dele, né? Então, assim, se agora Deus identificou alguém aí na vida, no pensamento de vocês, alguém que está afastado, ou, enfim, às vezes não é chegar e admoestar, mas é mandar assim: oi, estou orando por você. Oi, eu estou com você em oração. E se a pessoa responder, você ganhou esse irmão para continuar essa conversa, né? Às vezes a pessoa não quer, então, né? Então, a gente olha, né, para a vida aí de pessoas e nós podemos ser esse instrumento na vida da pessoa. E mesmo quando nossas decisões revelam nossa fragilidade, Deus revela a sua graça, corrigindo, ensinando e permanecendo fiel, né? E também uma outra pergunta para nós hoje, né? Onde nós estamos sendo tentados a agir por impulso em vez de esperar em Deus, né? Que promessas de Deus eu preciso voltar a confiar hoje, né? Então, quantas coisas que a gente fala assim, eu vou chutar o balde, não aguento mais, ou essa situação eu vou resolver agora de uma vez e tudo mais. Mas às vezes a gente precisa perseverar na nossa luta, né? Às vezes é de um pai idoso que a gente está cuidando, que está difícil, né? Às vezes são umas dificuldades com o filho, ou várias coisas aí que talvez já estejam passando aí pela cabeça de vocês, né? E uma vez eu escutei uma irmã falar que estava passando por uma aprovação, e isso foi aquelas conversinhas que a gente fala assim, aquela frase que toca o coração da gente, né? Que ela falou assim: eu preciso pregar o evangelho para mim mesma todos os dias, diante de uma aprovação que ela estava passando, para manter o foco. O que Cristo fez por mim? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Eu sou peregrina, né? Então aqui, confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. E eu vou agora passar uns aqui para é bem básico, mas eu achei de um livro que eu estou lendo com a minha filha sobre orando pelo casamento. E era um capítulo que fala sobre tomadas de decisões, né? Então, é básico, mas acho que é sempre importante a gente relembrar. Nenhuma decisão é tomada sem oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E vou ler um trechinho aqui desse capítulo que diz assim: a oração, ela faz você esperar. Ela desacelera você. Ela freia a ansiedade. Quantas vezes a gente não experimentou isso? A gente está nervoso com alguma coisa, alguma situação, então vamos orar antes da gente tomar o próximo passo. E a oração, ela faz isso, ela acalma. A gente está colocando para Deus e, ao mesmo tempo, a gente também está lá acalmando o coração.
A paciência na oração também dá tempo para verdades, opções virem à tona, enquanto você se move em direção a uma decisão. A oração reconhece a sua dependência de Deus e faz você lembrar do poder e da provisão dele, junto com a disposição que ele tem para fornecer a sabedoria de que você precisa. Próximo passo é: quando estiver em dúvida, não faça. Bem básico, mas às vezes a gente está tão envolvido com a situação, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. É aquela discussão ali do forte, do fraco, se come ou não come a carne sacrificada e tudo mais. Mas é o nosso coração. Na dúvida, se está em dúvida de fazer uma coisa, não faça. Sempre pergunte o que a Bíblia diz. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui a gente ficou um tempo discutindo sobre isso, que o que a Bíblia diz sobre essa situação? Mas a Bíblia tem que estar dentro do coração. Porque senão não vou, agora estou com uma situação, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Eu não vou nem encontrar nada, né? Mas eu vou todos os dias procurar a palavra de Deus e ela vai estar no meu coração. E isso que está no meu coração é que vai direcionar as minhas decisões. Eu vou orar e o Espírito Santo também vai lembrar de coisas que estão ali da Bíblia no meu coração. Ou mesmo, às vezes, a gente está precisando tomar uma decisão e a gente está lendo a Bíblia aleatoriamente e fala assim, isso aqui tem tudo a ver com isso que eu estou precisando decidir. Obrigada, Senhor. Né? Isso já aconteceu também. E não permita que o medo, a pressa... Não permita que o medo... Está pequenininho esse, né? E a pressa e a ansiedade influencie. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Acho que é a terceira vez que estou lendo esse versículo, ele é para ficar, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as mentes em Cristo Jesus. E por fim, encontre algum orientador ou um conselheiro sábio, como sugere aqui, sugere não, né? Manda aqui em Provérbios 24:6. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Às vezes, assim, a pessoa nem dá o conselho, mas só de você estar conversando com alguém sobre a situação, a luz, né? Deus ilumina o teu pensamento, né? E, por fim, quanto tempo a gente tem? Vai dar tempo. Vai dar tempo. Então, eu quero concluir com 2 versículos agora, que é: Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. E, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. O que quer dizer isso agora para a gente aqui, com tudo isso que a gente viu de Sara, esses versículos aí da fé e tudo mais? É que a nossa história, os nossos vacilos, fazem parte do desenvolvimento da nossa fé e da fé dos outros. Deus, em sua misericórdia, usa os nossos erros para nos lapidar. Então, muitas vezes, assim, a gente passa um perrengue na vida, às vezes, sim, por uma escolha errada que a gente fez, mas outras, como aconteceu, acontece na vida, né? Então, assim, a nossa história, ela vai ajudar a história do outro.
a caminhar na fé, né? Então, você vai passar por isso e você vai sobreviver a isso, você vai sair vitorioso da situação e depois você vai poder contar para o outro. Olha, eu passei por uma coisa muito parecida. Persevere, não desista, vamos ficar junto nessa. Então, assim, por que Deus registrou tantas histórias assim de mancadas que o povo dele deu na palavra dele? Porque ele quer ensinar a gente hoje, né? O que aconteceu com Sara e Abraão, com Sara e Agar, há 4.000 anos atrás, hoje a gente está aprendendo com a história, né? E a gente vai aprender, outros vão aprender com a nossa história, né? Até essa conversa que a gente teve domingo ali com a Letícia, os nossos filhos estão observando a nossa história também. Estão vendo ali a perseverança, nosso filho, nosso vizinho, nossos colegas de trabalho, enfim. Faxineira, verdade. Olhe para trás e veja com gratidão a misericórdia de Deus em sua vida. E não guarde isso para si. Use a sua história para fortalecer irmãos na fé ou trazer irmãos para a fé, testemunhando a eles as nossas fraquezas e a força de Deus. E se a lista... Deixa eu ver só aqui o que eu tenho aqui. Ah, tá, não está aqui. A história de Sara, ela nos lembra que temos um Deus misericordioso e fiel, nos mostra que temos muitos motivos para agradecer ao olharmos para trás, revela que somos forjados por Ele, por meio das circunstâncias e das escolhas, nos ensina que precisamos exercitar constantemente a nossa fé e serve para ajudar outros na caminhada da fé. Só repetindo aqui, todos esses que são os heróis da fé, né? Eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. E por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. E é interessante isso, né? Porque isso vale para nós também, né? Esses dias eu não sei onde que foi que eu escutei, é um autor famoso, um teólogo famoso, que orou a vida inteira pela conversão dos amigos, e ele não viu nenhum se converter. Se alguém lembra de quem era, essa pessoa pode falar. E ele não viu nenhum se converter, mas ele viu, um deles se converteu no sepultamento dele, desse amigo. Eu não lembro mais, eu não lembro quem era. Eu tentei achar essa história, mas eu não achei. Mude? Bom, enfim. E assim a gente também, né? Quantos não estão orando pela conversão de um familiar? Quantos que não estão orando por um filho que se afastou? Ou alguma doença? Enfim, né? E a gente sabe lá toda a lista, né, dos heróis na fé, né? E, né, pela fé... Noé, pela fé começar com Abel, com Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé, e assim vai. Agora, e se a gente fosse continuar a lista, né? Se nós fôssemos os protagonistas agora, né? Pela fé, tal pessoa perseverou até o fim em oração pela conversão dos familiares. Pela fé, tal pessoa suportou chacotas e desprezo em seu ambiente de trabalho. Pela fé, fulano perdoou a pessoa que tanto mal lhe fez. Pela fé, permaneceu firme, mesmo quando não viu respostas imediatas. Pela fé, confiou em Deus em meio à enfermidade e à dor. E pela fé, escolheu obedecer
quando o caminho parecia difícil. Então, pela fé, a gente pode continuar aqui a nossa lista com as nossas demandas, as nossas angústias, as nossas situações e perseverar, continuar buscando em oração, buscando na palavra, porque a nossa fé, ela não está, ela está firmada em Deus, mas ela precisa ser constantemente exercitada, né? Para a gente passar pelos nossos vales, as nossas demandas e tudo mais. E eu estava tão preocupada com o tempo que eu acabei um pouquinho antes. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Cris, pensando sobre a Sara, como que a gente se justifica, né? Mesmo tendo uma caminhada de fé e sendo maduros, às vezes até em idade, em experiência cristã, mas como as justificativas revelam a nossa arrogância e a falta de confessar diante de Deus, né? Senhor, eu estou errada, e mudar. Né? E Sara se justificou, e eram justificativas, como você falou, lícitas. Ah, sou velha, isso não vai acontecer. Mas a gente hoje, né, aqui todo mundo maduro, toma algumas atitudes e se justifica por isso, né? Mesmo sendo maduro na fé. E na verdade nosso coração está sendo autossuficiente e arrogante, né? E a gente falta de confiança, de reconhecer, de confessar um pecado. É verdade. É verdade. A gente, muitas vezes, a gente se afasta de Deus por falta de confissão de pecado. E como a Cláudia falou, a gente se justifica como Sara se justificou. Ah, mas eu fiz isso porque eu tinha um motivo para fazer, né? Mas a gente muitas vezes está se justificando por uma questão arrogante mesmo, sendo arrogante. Muito bem colocado. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Terceiro, no slide anterior, o terceiro, perdoar aqueles que te fizeram mal. Quando você está irado, fica aquela ira perdurando no coração, fica difícil perdoar e você fica pensando naquela pessoa de ordem material, de outra ordem mais grave, tipo emocional, um tédio, sei lá mais o que. Difícil mesmo. A terceira acho que é um dos mais difíceis da lista. É difícil mesmo. Mas eu acho que quanto mais próximo de Deus, em oração, na palavra, isso vai se tornando mais fácil. E a gente vai pedindo para Deus ajudar, porque tem coisa que não acontece, né? De um dia para o outro. Tem que perseverar. Posso orar, então? Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo que o Senhor nos deu. Obrigada pelas tantas narrativas que o Senhor deixou registradas para nos ensinar, para nos encorajar. Nos ajude, Senhor, a termos a humildade de olharmos para a nossa história, reconhecermos os nossos pecados, reconhecer aonde nós temos falhado na fé, Senhor. E coloca a gente no prumo de volta, rumo, Senhor, ao alvo, Deus. Nos ajude, Senhor, a ajudar os outros e também sermos ajudados nessa nossa caminhada na fé. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.